Salve galerinha, tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Pois então, estamos nos encontrando hoje para mais uma dica de literatura aqui no nosso canal. Mas antes dessa dica, você sabe o que tem que fazer, não sabe? Claro que sabe! Inscreva-se aqui no Palavras, onde você vai encontrar toda segunda, quarta e sexta, 1 hora da tarde, poesia para poder compartilhar com seus amigos, com seus colegas, seus familiares, com o seu professor, com quem você quiser. Toda segunda, quarta e sexta tem um poema esperando por você a partir da 1 hora da tarde e nos outros dias, como hoje, o nosso bate-papo mais descontraído com boas dicas de literatura. Estou aí pensando em fazer alguns vídeos conversando, o pessoal tem entrado em contato com a gente nos fazendo perguntas, e eu estou pensando em começar a responder essas perguntas aqui, né, no nosso canal. O pessoal envia perguntas no nosso e-mail, não sabe o nosso e-mail? Então, ó, tá aqui, anotadinho aqui, para você poder entrar em contato também com a gente. E vamos lá para a nossa dica de literatura de hoje. Essa semana encontrei um grande colega meu, um grande amigo, o professor Gerson Machado, no mercado. Enquanto fazia compras, nós nos cruzamos, nossos carrinhos, e ele, de cara, de bate-pronto, me perguntou: "E aí, Marcão, que livro está lendo?" E eu respondi para ele: "Estou lendo O Tempo Envelhece Depressa." E na hora também ele me respondeu: "Bah, esse eu devia ter lido há muito tempo antes." É mais ou menos isso que conta a história da nossa dica de leitura de hoje, que é o livro O Tempo Envelhece Depressa, do italiano Antonio Tabucchi, ou Tabucchi, né? Me desculpem aí a pronúncia, eu vou dizer Antonio Tabucchi, tá bom? Antonio Tabucchi foi um escritor italiano, professor de língua e literatura portuguesa na Universidade de Siena, e desde 2004 ele tinha também a nacionalidade portuguesa. Antônio Tabucchi foi um grande, e eu falei foi porque já faleceu em 2012, infelizmente, mas foi um grande estudioso da obra de Fernando Pessoa, e ele traduziu muito da obra de Fernando Pessoa para o italiano. Então, é um cara que também mergulhava no mundo da poesia. E esse livro aqui, O Tempo Envelhece Depressa, foi o último livro publicado por ele. Ele chegou aqui no Brasil, esse livro, em 2010, através da Cosac Naif, a extinta editora Cosac Naif, e é um livro fantástico, é um livro maravilhoso que nos faz justamente pensar nesta palavra tempo. Aqui em O Tempo Envelhece Depressa, a gente encontra 9 contos que falam justamente sobre isso, sobre o tempo que passa rápido demais. Ou seja, aquela resposta do meu amigo professor Gerson: eu deveria ter lido esse livro muito tempo antes. O tempo passa realmente depressa demais ou é apenas uma impressão nossa? Será que o tempo tem passado depressa demais? Aqui a gente talvez encontre algumas respostas, pois nesse livro o tempo está analisado através de seus personagens e é escrito, e a gente visualiza esse tempo através dos personagens de algumas formas, como o tempo real, esse tempo que a gente começa a contar, que dá o start inicial quando nascemos, ou seja, nascemos, aí temos minutos, horas, dias, meses, anos. Aí também a gente encontra aqui o tempo psicológico, que é aquele tempo que não segue uma ordem cronológica, é um tempo, como diz, psicológico, né? A gente tem aquele tempo que não tem uma ordem definida, cronológica. Outro tempo que encontramos nesse livro daqui, O Tempo Envelhece Depressa, é o tempo da memória, ou seja, como o próprio nome diz, aquele tempo em que a gente vive pensando no passado. Ah, no tempo dos meus pais era assim,
No meu tempo era assim, no meu tempo se fazia isso, no meu tempo se fazia aquilo, né? Então a gente encontra também esse tempo da memória aqui nesse livro. E por último, uma última forma de abordar o tempo que o Tabuchi nos mostra aqui no seu livro, que é o tempo da consciência. O que é isso? O tempo da consciência é aquele em que a gente percebe o acúmulo das nossas experiências, o acúmulo do passado que a gente deixou, ou aqui entra bem uma frase do William Faulkner no livro Som e a Fúria, que o homem é o somatório de todas as suas experiências. Ou seja, é esse tempo da consciência, né? Isso é o tempo da consciência que nos faz, né? Esse acúmulo do passado, das nossas experiências, e também a gente encontra nesse tempo da consciência o encurtamento do futuro, ou seja, a proximidade da morte. E é tudo isso que a gente consegue encontrar nesse livro fantástico. Não lembro se eu já falei ou não, mas são 9 contos que encontramos aqui. São 9 contos belíssimos. Temos um conto maravilhoso de um encontro de um homem já de certa idade que vive sentado olhando as nuvens e ele se encontra com uma criança, né, uma menina ali dos seus 10, 11 anos, não vou lembrar direito aqui, e começa um diálogo desse tempo experiente com esse tempo inexperiente. Temos também o homem que sente muitas dores na coluna e fica quase que imobilizado em sua cama. Quando ele vai tentar fazer um movimento, a dor é tão grande que ele sente que ele não consegue completar esse movimento, ou seja, é um tempo cortado, um tempo que não acontece. Sabe, aqui até existe uma comparação com aquelas pinturas barrocas, que parece que o pintor fez o exato momento em que um movimento parou, né? Uma mão que não tocou o rosto, os pés que estão quase tocando a água, sabe? Então tem essa questão desse tempo que não acontece, ou melhor, aconteceu o tempo, mas o movimento não, ficou no quase. Um quase gol, para quem gosta de futebol, entende o que eu falo. Aquele chute do Pelé do meio do campo, que a bola voou pelo campo e não aconteceu o gol. É esse um dos tempos que também o Tabuchi aborda nesse livro e outros contos belíssimos que você tem, vamos dizer assim, a obrigação de conhecer e de ler. A gente se encontra muito aqui nesse livro. Os mais novos vão ver, de repente, como pode ser o futuro, e os mais velhos vão se reconhecer, assim como eu me reconheci em alguns momentos nesse fantástico livro, O Tempo Envelhece Depressa. E aí fica a pergunta para você me responder, para você que já leu o livro: o tempo envelhece depressa? O tempo está passando demais? Rápido demais? Qual a sua opinião? Você já leu esse livro? Deixa aqui nos comentários. Para você que não leu ainda, claro, a boa dica é correr atrás do seu livro. Esse eu encontrei, mais uma vez, no site da Amazon. Fui lá e pesquisei no site, encontrei o livro do Tabuchi, que tem mais de 20 livros publicados, e esse foi o último livro que ele publicou e chegou aqui no Brasil em 2010. Então foi lá que eu encontrei, no site da Amazon. E se por acaso você está aqui em Concórdia e não gosta dessas paradas de estar comprando via internet, ainda tem certas dúvidas, certos medos, receios,
A boa dica é você passar na Doce Letra Ler e Presentear. Conversa lá com a equipe da Doce Letra e peça para eles se eles conseguem para você esse livro aqui do Antônio Tabucchi, O Tempo Envelhece Depressa. E o tempo, veja só, passou rapidinho e a gente está encerrando então mais esse encontro, mais essa dica de literatura para você que nos acompanha aqui no Palavras. Então não deixe esse tempo correr depressa demais e corra atrás do seu livro do Antônio Tabucchi. O Tempo Envelhece Depressa é uma excelente dica. Percebeu o que aconteceu? A lente não focalizou, né? E é mais ou menos isso que a gente encontra nesse livro aqui, né? O tempo parou no quase. Foi tarde demais. Então, está aqui o livro. O Tempo Envelhece Depressa, nossa boa dica de leitura de hoje.